Fala pessoal da Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães. Hoje vou corrigir a semana 1 do volume 2, do PET volume 2, do 7º ano, hein? Antes de mais nada, é claro, já se inscreva no canal para dar aquela força aí, hein, pessoal? Então vamos lá? Olha só. Bom, esse PET, ele tá falando sobre ângulo formado entre retas. Pois é, então agora a gente vai discernir um pouquinho aqui sobre ângulos. Bom, esse é um PET mais experimental. Essa semana 1 é mais experimental. Então, é exatamente o que aqui está falando. Para você pegar um alfinete, pegar um alfinete, uma tarraxinha, pegar 2 canudinhos e prender entre esses canudinhos aí essa tarraxinha. E ele fala para nós assim, ó, usando o alfinete e tal, preencha os 2 canudinhos por 2 extremidades, depois faça o que se pede. Bom, fixe um canudinho e gire o outro. Então, olha só, eu vou pegar esse canudinho aqui, eu estou desenhando, tá, pessoal? Eu não tenho aqui um canudinho para mostrar, né? Então, eu vou ter que desenhar aqui. Beleza. Então, olha só, supondo que eu tenho um canudinho aqui, um canudinho. E aqui eu tenho exatamente a minha tarraxinha. Ele fala para mim que o próximo canudinho, eu vou ter que movimentar ele, tá? Menos de uma volta. Uma volta completa nós sabemos que é uma circunferência, né? Então, olha só. Se eu dou menos de uma volta, então, olha só. Basicamente, eu vou fazer aqui. Vamos supor que o meu canudinho 2 estava aqui, ó. Tá? Ele está sendo desenhado aqui. Mas aí, eu faço o seguinte, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. Meu canudinho 2. Tá? Meu canudinho 2. Tô tentando desenhar aqui. Vamos ver se vai dar certo, pessoal, ó. Tá? Tô tentando desenhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha só, beleza. Então eu tenho aí meu canudinho, tá? Então se antes ele estava aqui, agora ele está aqui, beleza? Então ele fala para nós o seguinte: essa volta, ou essa menos de uma volta que eu tô fazendo, eu vou formar um ângulo, e esse ângulo é basicamente isso aqui, ó, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui, um ângulo da seguinte forma, olha só. Eu tenho aqui, ó, então aqui eu tenho uma reta, né? Eu vou até colocar uma setinha aqui para nós, para poder identificar uma reta. E aqui eu tenho uma outra setinha aqui também, ó. Beleza? Então tá. Então, recapitulando, eu tinha um canudinho que estava junto um com o outro, eu andei ele, coloquei numa posição, eu formei um ângulo. Eu tô chamando aqui de A, tá? Aqui de B e aqui de O. Então, olha só, isso significa que o meu ângulo vai ser exatamente AOB, tá? E eu coloco um chapeuzinho em cima, um acento circunflexo, né? Um chapeuzinho em cima do O, olha só que bonitinho, para mostrar que o meu ângulo representa exatamente essa abertura desses dois lados aqui, tá ok? Então, eu tenho, por exemplo, a minha reta BO, reta, ou meu lado, vou até colocar aqui, ó, reta, ou lado, escrever direitinho, ou lado BO, e eu tenho o meu outro lado também, AO, eu coloco aqui uma reta em cima dessas duas letras aqui para mostrar que é uma reta, tá? Reta ou lado. Então, pessoal, um ângulo é formado quando eu tenho duas retas, tá bom? Duas retas aqui nesse caso, entre a abertura dessas duas retas forma um ângulo que nesse caso eu estou chamando AOB, ou eu também posso chamar BOA, sem problema algum. A ordem não vai alterar, ok? Então, assim, eu identifico esse ângulo. É exatamente o que ele fez, ó. O canudinho aqui, ó. Olha o ângulo aqui. Aqui eu estou chamando de A. Aqui eu estou chamando de B. E aqui eu estou chamando de O. Por quê? Eu dei esse nome, tá bom? E eu tenho um ângulo formado, que é o meu ângulo AOB. Ok? Vamos para o próximo.
Agora, em cada item, você deve girar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Então, se eu tenho um canudinho aqui, ó, um canudinho fixo aqui, tá? Um canudinho fixo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele deitado, vamos? Um canudinho fixo aqui. Eu tô chamando esse canudinho de uma reta, eu tô fazendo até uma setinha. O meu vértice tá aqui, né? Então, eu vou colocar meu vértice aqui e aqui eu vou chamar de A. O meu próximo canudinho, ele giro da metade da volta. Metade da volta. Uma volta, pessoal, é uma circunferência completa. Então, seria eu pegar um outro canudinho que está aqui junto com esse aqui, ó. É um em cima do outro. Eu vou ter que girar ele todo. Só que, na verdade, é metade da volta, pessoal. Se eu giro a metade da volta, então imagina, acompanhe comigo, ó. Eu pego um outro canudinho, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Tô girando o canudinho. Tô girando o canudinho. No final, ele vai estar exatamente aqui, não é? Metade da volta, pessoal. Olha só. Metade da volta. Então, aqui eu tenho o meu ângulo, o meu lado B. Ok? Beleza? Então, pessoal, isso significa que eu girei a metade de uma volta. E o meu ângulo formado aqui é um ângulo raso. Eu chamo um ângulo que está aí um ângulo de 180 graus, que eu já posso afirmar que é 180 graus, é um ângulo raso. Tá ok? Ele fala para nós e depois desenhar o ângulo formado. Olha o ângulo aí de 180 graus. Então, o meu ângulo formado é exatamente esse aqui, ó. B, O, A, ou A, O, B. Tá certo? Giro de uma volta inteira. Pessoal, se eu tenho um vértice aqui, um vértice, aí eu tenho meu canudinho aqui, né? Se eu pego esse canudinho e começo a fazer isso aqui, ó, acompanhem comigo, ó. Vocês concordam comigo que eu dei uma volta completa? Uma volta, giro de uma volta inteira. Então, eu tenho um ângulo aí de 360 graus, que é basicamente uma circunferência, ó. Eu tenho esse canudinho, aí eu começo a girar, ó. Ó, imagina que o canudinho tá andando, ó. Canudinho, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. O canudinho tá andando, voltou pro mesmo lugar. Basicamente, pessoal, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu dei uma volta completa, tá ok? Vou até colocar a setinha para indicar aqui, tá? Que eu dei uma volta completa. Então, é um ângulo de 360 graus, ok? Então, eu tenho o meu ângulo aí, ó. Posso até colocar, ó. Meu ângulo aí, nesse caso, é uma volta, um ângulo completo. Tá bom? Beleza. Então, vamos para o próximo exercício. Giro de 1/4 de volta. 1/4 de volta, então, se eu tenho um canudinho aqui assim, né? 1/4 de volta. Aqui é o meu vértice, lembrando, meu vértice aqui eu estou chamando de A. Se eu ando com o canudinho 1/4 de volta, é como se eu pegasse uma pizza, dividisse em 4 e pegasse assim, ó, pegasse uma faca, cortasse ela na metade e depois cortasse a outra em outra metade. Eu vou ter 1/4 ali, ó. Eu estou dividindo a pizza em 4 pedaços. Basicamente, o canudinho vai estar aqui, ó. Ele vai estar exatamente aqui, tá? Um giro de 1/4 de volta, isso significa, pessoal, que olha só, o meu canudinho, aqui é o meu vértice, né? Vértice O, né? Que eu estou chamando. Isso significa, pessoal, que 1/4 de volta significa que é um ângulo de 90 graus. E um ângulo de 90 graus, ele é representado por esse canudinho, esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ok? Um ângulo de 90 graus. Vou até colocar aqui, ó, 90 graus, ó. E esse ângulo é chamado de ângulo reto. Reto, tá? Aí ele vai para a letra D. Giro de menos de 1/4 de volta. Se é 1/4 de volta, menos de 1/4 de volta, então é menos que a metade de uma pizza. Que a pizza, na verdade, é menos do que 1/4 da pizza, né? Então, basicamente, quem pegar menos de 1/4 da pizza, se 1/4 é aqui, então o canudinho pode ficar aqui assim, por exemplo, ó. No pedaço da minha pizza pode estar aqui assim, ó. Tá? Então, basicamente, eu formo esse meu ângulo aqui.
ok? Então aqui eu posso chamar de B e aqui eu posso chamar de A. Então o meu ângulo ele vai ser BOA, BOA, ou nesse caso eu também posso falar que é AOB, como os outros casos também é a mesma coisa. Então, pessoal, quando eu tenho aí, né, um ângulo menor que, nesse caso aqui, 90 graus, ou menor que 180 graus, eu chamo ele de um ângulo agudo, tá bom? Giro de mais de um quarto de volta, giro de mais de um quarto de volta. Então, se eu tenho meu canudinho aqui, tá? Eu tô fazendo uma reta, né? Tô tentando fazer o melhor, pessoal. Aí ele vai girar mais de um quarto de volta. Um quarto de volta não é aqui? Então eu vou deixar meu canudinho aqui assim, ó. Tá ok? Um quarto de volta. Eu vou formar exatamente esse ângulo aqui, não vou... Ele tá maior que 90 graus e menor que 180 graus. 180 graus, igual eu mostrei para vocês, é aqui, ó, esse ângulo de meia volta. E 90 graus é um quarto da volta. Então ele tá entre esse ângulo aqui. Ele chama de obtuso, ângulo obtuso, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui B, eu vou colocar meu ângulo aqui e aqui eu vou colocar meu vértice, né? E aqui eu vou colocar A. Então o meu ângulo vai ser exatamente esse aqui, ó, B, O, A ou A, O, B. Compare os ângulos que você desenhou nas letras D e E. Qual deles é maior? Por quê? D e E. Qual ângulo é maior, pessoal? Se esse ângulo na letra D aqui com certeza é menor que 90, igual eu mostrei para vocês, e o ângulo E é maior que 90, pessoal, então a letra E, letra E. Aí eu vou até colocar aqui, ó, obtuso. Obtuso. Por quê? Porque a abertura dos lados, a abertura dos lados é maior. É exatamente isso. Se eu estou abrindo mais aí os meus canudinhos, eu vou ter exatamente uma abertura maior e um ângulo maior. Ok, pessoal? Vamos para a questão 2, então. O ângulo que representa metade de uma volta chama-se ângulo raso. Lembra que eu falei para vocês? 180 graus. O ângulo que representa um quarto de volta, lembra lá? O ângulo reto, né? É chamado de ângulo reto. Indica o ângulo reto pelo símbolo, ó, igual eu mostrei para vocês, um quadradinho e uma bolinha. Dê exemplos de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Se eu tenho um relógio, vamos tentar desenhar um relógio aqui. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 6, né? Se eu faço o meu ponteiro aqui e o meu ponteiro aqui, vocês concordam comigo, ó? É raso, né? Raso. Aí vamos lá, eu tenho um relógio, aí eu vou, pego uma janela. Uma janela. Pessoal, tô desenhando, hein? Tô desenhando, vamos lá. Uma janela, olha só. Vocês concordam comigo, pessoal? Olha só. Ângulo reto. Ângulo reto. Beleza? Se eu tenho um relógio de novo. 12 aqui. E aqui eu tenho... aqui nesse caso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 9 aqui, ó. Ih, tá falhando aqui, gente. Tá bugando. Recurso, ó. Tá bugando, hein? Vamos lá. 9 aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma setinha. E uma outra setinha. O meu ponteiro aqui tá me mostrando, ó. Olha só. Um ângulo reto. Beleza? São exemplos inúmeros exemplos, pessoal. O bom da geometria é isso. Você observa e consegue ver na prática aí os exemplos, ok? Então, vamos lá para o próximo
próximo exercício, o 3. Para nomear um ângulo, é comum usarmos 3 dos seus pontos. Exatamente isso, igual eu falei para vocês. Ó, eu tenho sempre um ponto A, né? O meu vértice aqui e o meu ponto B. O vértice mais 2 pontos distintos, cada um deles pertence a um dos lados. Então, é exatamente o lado, por exemplo, OA é um lado, ou uma reta, né? Que eu estou chamando aí de OA, OB também uma reta, ou o ponto OA. Tranquilo. Aí na figura a seguir temos o ângulo AOB. Indicamos nesse ângulo por AO o acento circunflexo, B ou BOA. Acento circunflexo, igual eu mostrei para vocês, o chapéuzinho. Identifique no ângulo acima o vértice e os lados. Olha só. Então, em cada caso, desenhe um ângulo, destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. BAC. Então, posso desenhar aqui qualquer, pessoal. Ó, tô desenhando aqui o meu lado, o meu ângulo aqui A. O meu ponto aqui, eu tô colocando um ponto aqui C. E o meu ponto aqui, ó. Meu ponto aqui. E o meu ponto aqui, ó. O meu ponto B, né? Olha lá, então, ó. B, A, C. Tranquilo? Agora eu vou desenhar esse carinha aqui. Vamos lá. Ó. Ó meu ângulo aqui. Vou até fazer a abertura aqui também, ó. Mesma coisa. O meu ângulo aqui é quem? É o O, né? O meu P aqui, ó. Vou colocar esse ponto aqui mais ou menos, ó. E aqui eu vou colocar o meu Q, tá? Meu ponto. Então, o meu ângulo aqui, ó. Olha lá, ó. P. Opa, não é B não, gente. É P, né? P. O. Q. A mesma coisa aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer mais ou menos aqui assim. O meu ângulo é. O meu ponto aqui R. E o meu ponto aqui T. Ok? É isso aí, pessoal. Então, eu tenho aí, ó. R. E. E T. Beleza? Vamos lá. Escreva a notação de cada ângulo a seguir usando 3 de seus pontos. Depois ordene esses ângulos do menor para o maior e responda o que determina a medida de um ângulo. Escreva a notação do ângulo utilizando 3 pontos. Então, olha só, eu posso falar que a notação do meu ângulo aqui, nós sabemos que aqui é meu vértice, aqui é um ponto A e um ponto B. Então, eu posso ter, ó, a notação A, OB ou B, O, A. Tranquilo. É menor que 90 graus, não é? Então, de cara, nós já temos menor, ó, menor que 90. Menor que 90 graus. Ó, esse ângulo aqui é maior que 90 graus, pessoal. Ó, tô dando a dica para vocês. Então, o meu ângulo aqui, ó, o meu vértice está aqui, os meus pontos AB, então eu já tô mostrando, ó, meu ângulo A, OB ou B, O, A. Nesse ângulo aqui, pessoal, um ângulo de 90 graus. Parece que não é 90 graus, né? Mas a gente sabe que é 90 graus por causa desse quadradinho que está aqui. Então, é um ângulo de 90 graus, ó. Vou até colocar aqui, ó, 90 graus tem o símbolozinho. Eu não estava colocando, hein? Então, o meu ângulo aqui vai ser exatamente, ó, B, O, A ou A, O, B. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Tenho a notação, as notações aí dos ângulos e os respectivos ângulos. O que determina... Qual que é o maior, pessoal? Com certeza seria esse daqui, né? Afinal de contas, ele é maior que 90 graus. Ele é um ângulo muito maior que a letra A e que a letra C. Então, letra B, maior ângulo. O que determina o que faz com que esse ângulo tenha maior medida, né?
basicamente a abertura. Vamos escrever direito, pessoal. Vamos escrever direitinho. A abertura dos lados. É isso que faz com que eu tenha um ângulo maior, menor, igual a 90, uma volta completa, enfim. É a abertura dos lados. Ok, pessoal? É isso aí, então. Olha só. Terminamos aí a correção da semana 1 do PET do 7º ano, volume 2, ensino fundamental. E aguardem para os próximos vídeos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E é claro, se inscreva no canal para detonar nas provas de matemática.